Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Fiquem na paz. Vamos lá. Vamos para a unidade 4, capítulo 1, a urbanização brasileira. Vamos ver a formação das nossas cidades, da nossa área urbana, né? Os primeiros núcleos urbanos. Vamos lá. Como surgiram os primeiros núcleos urbanos? Isso é história, né, pessoal? Vamos dar para dar uma introdução. Mas vocês já viram muito, até no primário, ó. As primeiras cidades brasileiras surgiram no período colonial, a maioria delas no litoral, ou seja, na parte que é banhada pelo mar. Essas cidades tinham a função de centros de defesa militar, né? Já que antes tudo o perigo vinha do mar, né? Então teria que ficar sempre de olho em tudo que viesse do mar. Então eram centros de defesa militar, de observação. E nelas administrava-se o escoamento de produtos pelos portos. Fundamental para a defesa, fundamental pela defesa, mas também para o escoamento daquilo que era produzido, já que a princípio a população se concentrava mais no litoral. Lembram disso, né? A gente já falou sobre isso. Bem, entre essas cidades a gente pode citar Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco e o próprio Rio de Janeiro, tá? Bem, com a descoberta de jazidas de ouro e pedras preciosas no século XVIII, surgiram no interior do Brasil muitas cidades ligadas à exploração mineral, como Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, em Minas Gerais. Metais preciosos, interior do país, né? Então também vão se envolver cidades ali, porque onde tem geração de riqueza, geração de emprego, dinheiro, vai se acumular pessoas. Então, aí um viés populacional no interior do país. Desenvolveram-se também centros urbanos ligados à criação e à venda de gado para abastecimento da região das minas, tá? Das minas de ouro, tá? Como Sorocaba e em São Paulo. Tá legal? Então, criação e venda de gado. Repara que a situação vai gerando, as situações vão gerando novas formas de ganhar dinheiro e isso vai gerando também acúmulo de pessoas, aglomeração de pessoas, surgimento de cidades. Em 1763, o Rio de Janeiro passa a ser capital da colônia. Tal iniciativa tinha como objetivo aproximar a administração colonial das áreas mineradoras, garantindo um controle mais rigoroso do envio das riquezas minerais para Portugal. Então tudo era estratégico, né? Mas nada visava desenvolver o país, visava agradar a Portugal. No século XIX, o Rio de Janeiro tornou-se a maior cidade do país, concentrando o ensino e as atividades culturais da elite política e econômica brasileira. Tá? Toda essa construção histórica vai fazer do nosso Estado um Estado super importante para o país. Com todos os problemas, ainda é a segunda maior economia do país, com todos os problemas, o segundo Estado mais importante do país. Tá? Isso tudo em função de questões históricas. Né? Já fomos a capital do Brasil. Agora vamos lá, indo para uma coisa mais atual. O processo de urbanização. A urbanização brasileira ocorreu de modo tardio. Claro que a urbanização tem uma ligação direta com a questão da industrialização. Como nos industrializamos tarde, a nossa urbanização, né, a vinda de pessoas para as cidades, também vai ser tardia. Apenas na segunda metade do século XX, que o número de habitantes das áreas urbanas superou das áreas rurais. Isso aí a gente já falou sobre isso, né? Foi mais ou menos no meio da década de 1960, 1965 bem precisamente, que o Brasil começou a ter mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. Segundo o IBGE, em 2010, o último censo, 84,4% da população brasileira vivia em cidades. Tá? É um índice altíssimo. Tá legal? Nos anos 1970, com a expansão das atividades agropecuárias da região centro-oeste e Rondônia, que é na região norte, a gente já viu isso também na expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, atraíram um forte fluxo migratório do sul do Brasil e tiveram um crescimento da urbanização. A região centro-oeste e norte do Brasil, em muitos lugares ainda são considerados vazios demográficos, tá? Mas com essa abertura da fronteira agrícola, nos anos 70,
essa abertura vai atrair muitas pessoas para lá, vai aumentar bastante o número de pessoas nessa área. Vai crescer o processo de urbanização aí. Pessoas atraídas do sul do Brasil, do sudeste, do nordeste, tá? Bem, da mesma forma, o processo de redistribuição espacial da indústria, como eu falei, intensificado a partir da década de 90, levou ao desenvolvimento de polos industriais no estado do Nordeste e Centro-Oeste e nas capitais do estado do Norte, gerando grandes fluxos migratórios para estes locais. Então, vai haver uma redistribuição da questão industrial. Muitas indústrias vão começar a sair do Sudeste, por vários motivos, incentivos fiscais, né? Doação de terrenos, mão de obra mais barata, vão sair do Sudeste, vão para o Nordeste e para o Centro-Oeste. E também para algumas capitais do Norte. Isso vai gerar grandes fluxos migratórios para essas áreas, fazendo criar aqui várias aglomerações, urbanizando mais essas áreas. Nordeste, Centro-Oeste e algumas capitais do Norte. Vê se dá para entender. Indústria saindo do Sudeste, indo para essas regiões e, a partir daí, atraindo mais pessoas. Está aumentando o fluxo de pessoas de urbanização nessa área. Os estados do Sul aceleraram a concentração de atividades industriais e a urbanização. Também o Sul. Então vai haver um processo de expansão das indústrias para outras áreas, uma desconcentração industrial, tá? Do Sudeste para outros lugares, principalmente no Nordeste, e com isso atraindo mais pessoas para esses lugares. E aí você vai ter um processo de urbanização crescendo em outros lugares. Muito embora isso ainda, a maioria das pessoas vive em cidade, mas o Brasil ainda tem muitos vazios demográficos, voltando a afirmar, tá? E é óbvio que com o crescimento das cidades, vão surgir vários problemas. Problemas muito comuns que nós conhecemos no nosso dia a dia. Infelizmente, todos nós conhecemos, tá? Vamos falar sobre eles. Isso aqui é cotidiano. Crescimento acelerado e problemas urbanos. Bem, o processo de urbanização no Brasil deu-se de forma acelerada e muitas cidades surgiram e cresceram sem planejamento. Isso é um grande problema, tá? A falta de planejamento. Quando uma cidade, qualquer local, ele não é planejado, não é adequado ao crescimento dos habitantes daquele lugar, vai dar problema, né? Estamos vendo isso aí agora, tá certo? Vivemos uma pandemia, algo muito mais complexo e que não vai se viver sempre. Talvez de século em século, né? Mas, de qualquer forma, mostra como estamos despreparados para enfrentar isso tudo. Se já não tínhamos preparo para enfrentar no dia a dia, imagina na situação atual. Então isso é fruto de quê? Cidades cresceram sem planejamento, foram crescendo. Foi crescendo o número de habitantes, mas a cidade não se planejou para sustentar esses habitantes, tá? Bem, são muitos problemas que afligem as populações urbanas. Bem comuns, sem planejamento, tá? Bem, vamos dar uma olhada. Veja alguns desses problemas. Primeiro, moradia. O Brasil apresenta elevado déficit habitacional, ou seja, é muito grande a falta de acesso a moradias apropriadas. Isso é óbvio. Ainda mais a nossa geografia aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que é um bom exemplo, já que é a segunda economia do país, em cercar de morro por tudo quanto é lado. Então, quando não há espaço aqui, as pessoas vão morar em comunidades. O problema não é exatamente morar na comunidade, o problema é a construção de forma inapropriada dessas habitações, né? Em locais muito elevados, desmatando. Então, olha só, parte significativa da população vive em favelas, em comunidades, vive às margens de rios e córregos e em encostas e morros. Tudo com a risco de quê? Desmoronamento, deslizamento.
mais de rios e córregos, enchentes. É só ligar a televisão que você observa aí. Chover um pouco dá problema, principalmente no verão, tá? Além disso, há um grande número de pessoas que vivem em situação de rua. Muita gente vem na rua. E com a crise econômica que virá agora, as coisas infelizmente devem piorar bastante. Outro problema, ó, desemprego, galera. O deslocamento de grandes e médias empresas para a cidade de porte médio, a robotização e a informatização na produção e nos serviços têm diminuído a oferta de emprego, principalmente nas grandes cidades, né? As empresas vão para outros lugares onde elas vão ganhar mais dinheiro. E aí tira o emprego da galera aqui das grandes cidades. Gera emprego em outro lugar, tudo bem, mas gera desemprego em cidades maiores. A robotização, robôs tomando o lugar de pessoas. A informatização, a informática, que é maravilhosa, mas não se arruma a solução para isso. Tira o emprego de pessoas, tá? Diminui a oferta de emprego. E cada vez mais os empregadores exigem trabalhadores nível elevado de escolaridade, qualificação e especialização, levando à informalidade, empregos sem carteira assinada. Repara bem quando a gente fala que estudar é chato, mas é fundamental, galera, tá? Se você não tem estudo, cara, é mais complicado de você arrumar emprego, tá? Então estudar é chato, mas é necessário. Cada vez é maior a exigência de um elevado padrão de escolaridade, qualificação, especialização. Se você não tem, você cai na informalidade, ou seja, você vai trabalhar sem carteira assinada. Se você não trabalha, você não ganha. Se você está doente, você não vai trabalhar, não vai ganhar, cara. Se você tem carteira assinada, você tem uma licença, você pode ficar de licença, pode receber auxílio-doença, tá? Tem uma série de vantagens que você tem. Então, isso é um problema seríssimo dentro da nossa sociedade atual.